tempo engana aqueles que pensam que sabem demais e que juram que pensam, e existem também aqueles que juram sem saber. O tempo passa e nem tudo fica. Bom, galera, o vídeo de hoje é do aniversariante do mês, é de um álbum lançado em 1º de junho de 1990, é de uma banda brasileira, é do grupo gaúcho Nenhum de Nós. Falo de Estranho. Esse álbum aqui, galera, vou contar a história dele, e antes de mais nada vocês aí curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, espalhem a ideia. O aniversariante do mês, ele é um quadro fixo aqui do canal, geralmente tem um vídeo por mês, podem ter 2, dependendo do caso, e o aniversariante do mês pode ser um álbum, um artista, um fato importante relacionado à música e que está, claro, relacionado aos discos da minha coleção. Então, falo nesse vídeo de Estranho, terceiro álbum de estúdio do grupo Nenhum de Nós. Galera, o grupo Nenhum de Nós, ele é um grupo surgido no Rio Grande do Sul, no ano de 86, e já tinha vindo de 2 exitosos trabalhos. O debut, o auto-intitulado Nenhum de Nós, de 1987, que tem o sucesso Camila, que foi a música mais executada nas rádios no ano de 88. O álbum Cardume, que atingiu aí números expressivos como um álbum de platina, né, vendendo mais de 230 mil cópias, e nela temos lá Astronauta de Mármore e outras canções de vulto. E aqui vem o álbum Estranho. Galera, o Nenhum de Nós tinha passado já pelo teste de fogo, de passar pelo crivo do público do primeiro disco e ter um segundo álbum muito forte. Que rumos que o Nenhum de Nós iria tomar com seu terceiro álbum? Seguiria a receita de sucesso do álbum Cardume, com músicas expressivas, com boa execução em rádios e grande exposição na mídia? Ou arriscaria em voos um tanto mais perigosos? O Nenhum de Nós acabou optando pela segunda lógica. Era momento, né, para os 3 integrantes na época ali, o Carlos Stein, o Sadi Hornish e o Teddy Correia, que era hora de colocar uma identidade cada vez mais própria no trabalho do grupo. E assim, o trio foram para os estúdios da RCA para gravar o álbum Estranho. As sessões de gravação do álbum Estranho, elas não foram tão tranquilas assim. Primeiro, porque o produtor executivo, o produtor dos discos do Nenhum de Nós, o Reinaldo Barriga, que era da divisão da Plug, que era um selo da RCA, entendia que a escolha do grupo em buscar uma identidade própria neste momento seria arriscadíssima. Os integrantes da banda não arredaram o pé e insistiram que este era o momento de colocar a característica sonora, uma característica diferenciada, diversa, daquele rock que era produzido ali. Era o momento do Nenhum de Nós se colocar como banda de identidade própria. E assim foi feito. O grupo, então, ele começa ali um processo de composições, né, já com algumas músicas já feitas, e aí vem a questão que é o cerne do álbum Estranho. E se vocês perceberem aqui pela capa, o Estranho aí está escrito aí na sua forma latina e não na forma da língua portuguesa. Era para causar essa ambiguidade mesmo. O estranho na língua portuguesa é algo esquisito, algo fora do comum, algo incomum. Estranho, na língua castelhana, ela tem o sentido de, além de algo diferente, é um sinônimo para a palavra saudade, que não tem um correlato na língua latina. Então ela tem essa dubiedade no título. Um fato que chama atenção na capa. Eu falei ainda há pouco que o Nenhum de Nós naquele período ele era um trio. Mas se vocês olharem direitinho aí na capa, tem 4 pessoas. Bom, essa figura aqui, na verdade, ela é uma montagem
feita com as fotografias dos três aqui, né? Do Teddy Correia, do Sadi Hornish e do Carlos Stein, formando essa figura aqui, o quarto elemento. Vamos para um outro ponto. É nas gravações de Estranho que de fato entra um quarto elemento na banda. Entra o Veco Marques na banda. Entra o Veco. O Veco ele tinha aí uma base sonora um pouco diferente dos colegas de banda. E veio aí para tocar a guitarra juntamente com o Carlão. E como é que ele entra na banda? Na turnê do Cardume, no final da turnê do Cardume, o Carlão ele acabou contraindo hepatite num dos shows, né, no interior gaúcho, e em Salvador ele acabou ficando adoentado, e a recomendação foi que ele ficasse 3 meses parado. Isso acabou gerando aí uma quebra em alguns shows, suspensão de alguns shows, adiamento de outros, e de forma emergencial o convite para que alguém substituísse o Carlão nos shows. E aí que vem o Veco Marques, que aprendeu, fez os ensaios rapidamente para poder cumprir aí a agenda de shows que restava aí do Nenhum de Nós. E a química foi tão boa que ele acabou sendo convidado para fazer parte do grupo. Mas não aparecendo na capa, mas no verso. E se vocês perceberem no verso, o verso faz uma menção ao disco anterior de sucesso, o Cardume. O Cardume, que eram 3 peixinhos, agora tem um quarto elemento, que era o Veco. Que mais que tem de diferente aí no álbum Estranho, além do nome, de toda essa aura? A introdução de elementos da cultura regional do sul do país e do sul da América do Sul, em especial a Argentina, o Uruguai e os Pampas gaúchos, que é a introdução de elementos do tango, e aí acaba entrando também o instrumento que em vários lugares do país e do mundo tem nomes diferentes. No norte e nordeste do país é chamado de acordeão ou sanfona, aqui no sul do país é chamado de gaita, e ainda tem a variável que é chamada gaita ponto. Bom, o Nenhum de Nós ele quis investir na introdução desse instrumento em algumas gravações. Convidou aí o poeta argentino Luiz Carlos Borges para fazer a gaita em uma das canções, que é a chamada Algo Que Não Se Pode Tocar. E tem a participação na composição do Luiz Carlos Borges. O Luiz Carlos Borges ele escreve vários trechos no envelope encarte do álbum, né? Entre uma música e outra tem trechos de pensamentos e poemas do Luiz Carlos Borges, tem pensamentos do Veco, que entra aí na composição de várias dessas canções. E aí, galera, o Luiz Carlos Borges é uma figura muito conhecida no cenário artístico aqui do Mercosul. Como resolver, então, no caso do Luiz Carlos Borges fazer uma turnê de divulgação do Estranho? Não vai fazer. O cara que ele tem, um artista que tem a sua própria agenda, ele foi um músico convidado, e aí teria que se resolver aí um problema um pouco complexo. A gaita ela já tinha entrado no álbum Cardume, na música Fuga, e quem fez a gaita naquela música foi o Renato Borghetti, que é um dos artistas de gaita ponto mais conhecidos do país. Aqui, no caso, qual foi a solução? Convidar um gaiteiro para acompanhar nos shows. E quem ficou nessa incumbência foi já o novo integrante, o Veco Marques, que acabou convidando aí o João Vicente para fazer essas aparições musicais nos shows do Nenhum de Nós. O João Vicente agradou tanto que ele acabou se tornando um membro fixo do grupo Nenhum de Nós, já no álbum seguinte, no quarto álbum, auto-intitulado Nenhum de Nós, e de forma definitiva como um membro definitivo da banda, com o acústico acústico ao vivo 1 do Teatro São Pedro no ano de 94. Mas voltando aqui às músicas de Estranho, galera, o álbum ele tem esse clima, né? E é um clima mais invernal, um clima que lembra o frio, que lembra o sul.
tem raízes fortes no Sul. A revelia da contrariedade dos executivos da gravadora RCA, o álbum ele foi gravado, e teve muitos problemas nas gravações, né, principalmente discussões entre o produtor do álbum, Reinaldo Barriga, e os integrantes do Nenhum de Nós, mas foi assim que ficou o disco, né? O disco ele conta aí com 5 músicas no lado A, 6 músicas no lado B. Era para entrar mais uma canção chamada Inverno, só que essa música ela acabou não entrando em função de uma dessas discussões que ocorreram nos bastidores da gravação do álbum Estranho. Então conta o álbum com Deserto no lado A segunda canção Sobre o Tempo, de grande sucesso desse álbum, a de maior sucesso desse álbum, Júlia, As Mulheres que Eu Rasguei e Algo que Não Se Pode Tocar, que tem a participação especial de Luiz Carlos Borges. No lado B, a música que dá título ao disco, Estranho, Espelho do Cego, Mentira, que é parceria na composição do cantor Vitor Ramil, que é irmão de Cleiton e Cledir Ramil. Das Coisas que Eu Entendo, que é outra música impactante aí da carreira do Nenhum de Nós, faz parte do setlist dos shows. Céu e Inferno e o Céu. Céu é uma música instrumental, ela introduz para a música que fecha o disco, que é Inferno e o Céu. É uma peculiaridade para quem não conhece aí bem a discografia do Nenhum de Nós. Normalmente o Nenhum de Nós escolhe como música de trabalho não a música que abre o disco, mas geralmente a faixa 2. Geralmente é assim, a faixa 2 vai ser aquela música que vai ser trabalhada nos discos do Nenhum de Nós. E assim, desde o Cardume tem sido assim. E o Sobre o Tempo acabou sendo escolhida. E por que a música Sobre o Tempo acabou estourando? Qual foi a música inicialmente de trabalho? A gravadora acabou escolhendo Estranho, que era a faixa título. Ela teve uma recepção morna nas rádios brasileiras. Forte recepção aqui no sul do país por conta da sonoridade, né? Que eu já contava com a gaita do Luiz Carlos Borges, né? Sobre o Tempo, ela acaba fazendo parte, ela acabou sendo escolhida para fazer parte da trilha sonora da novela Barriga de Aluguel, que estava para ser lançada naquele período. E faria parte como tema de um dos personagens principais da novela. A novela Barriga de Aluguel contava a história exatamente de uma gravidez alugada, de uma barriga alugada para alguém que não ia ter condições de ter o filho, e aí ocorre uma série de acontecimentos ao longo da trama. Então a música, né, que Sobre o Tempo, né, ela tem uma letra que já chama a atenção, né, que ali diz, né, lá pelas tantas, né, os homens criam seus filhos, verdadeiros ou adotivos, criam coisas que não deviam conceber. Essa frase acabou chamando a atenção dos executivos ali da TV Globo, da área de criação e de seleção de conteúdo, e a música acabou entrando na trilha sonora da novela Barriga de Aluguel, e isso acabou alavancando bastante a execução em rádio da música Sobre o Tempo, tornando ela uma música nacionalizada, né? E sendo uma música fixa nos shows do Nenhum de Nós até os dias de hoje. Até porque a letra ela é muito forte, ela tem uma temática muito forte, né? É uma composição apenas do Teddy Correia. E é bem legal, assim, né? Tem ali no final da música Sobre o Tempo, nessa gravação original, ali um solo de gaita ponto, né? De acordeão, sanfona, enfim, né? E aí nos shows o João Vicente faria a gravação disso. Bom, cada música é uma história que liga uma a outra. E são histórias que poderiam levar ao estranho, do esquisito, ou ao estranho daquilo que não vai acontecer mais. E assim fluem as músicas do álbum Estranho. Como Deserto, né? Que tem uma reflexão do Luiz Carlos Borges ali, fazendo analogia a Jesus Cristo que esperou no deserto as tentações do diabo. Isso está na capa encarte, né? No álbum original, no envelope da capa encarte existe isso.
Muita gente, na hora que vai acreditar isso nas letras, nos sites especializados em música, acaba colocando isso como parte da letra, e não é parte da letra. São pequenos textos que no final de cada música são colocados ali, e são textos escritos principalmente pelo Luiz Carlos Borges, mas também pelo Tedi, pelo Veco, né? Então tem pequenas reflexões em cada uma das músicas. Sobre o Tempo, né, que é o carro-chefe desse disco. Júlia, que conta a história de uma relação às escondidas, né? As Mulheres que Rasguei, que é uma música composta pelos 4 integrantes do Nenhum de Nós, ou seja, os 4, agora quarteto, né? O trio vira quarteto e depois vai virar quinteto, que é a formação até hoje. Então, essa música aqui foi até falado numa edição da Veja em setembro de 1990, que é uma história é uma história adolescente, apesar de tudo. É um adolescente que tinha fissura por revistas eróticas e rasgava as mulheres e jogava fora. Então é uma história que pode parecer tola, mas a letra é bem interessante, assim, vale bem a pena você ler a letra da música As Mulheres que Eu Rasguei. E algo que não se pode tocar é o tango dessa música. É uma bela música, ela combina o tango com o rock, com a identidade do que vem a ser o Nenhum de Nós até os dias de hoje, né? E aqui é bem o que é a temática do tango, né? É a conquista, a perda, a reconquista e a perda. É uma linha lógica normalmente do tango argentino e nas suas letras. Sempre tem algo reflexivo e de estranhamento, mas estranho de saudade, de falta de algo. A letra, o lado B, né, abre com a música Estranho, e aqui mostra o quanto que é estranho, com NH e o estranho do esquisito mesmo. Como é que é o comportamento da raça humana. Só que o título da música é o estranho na sua grafia hispânica, tá aqui, ó. E aí vem a questão da saudade das coisas que você perdeu. O Espelho do Cego é uma composição do Tedi Correia. Aqui é uma letra que faz homenagem ao Luiz Carlos Borges, né? Tanto que o início da música começa, né? O espelho de Luiz se quebrou. Ele era cego e nem sempre foi, mas morreu assim. Luiz Carlos Borges não era cego, mas para a poesia da música fluiu muito bem. Mentira é a composição do Vitor Ramil, que eu citei aí ainda há pouco, né? E aqui digamos, como se fosse uma sucessão de grandes histórias de pescador, certo? De histórias absurdas que é difícil das pessoas acreditarem. São histórias estranhas. Das coisas que eu entendo, né? Que aí é uma música reflexiva da saudade, da falta, de você contemplar o algo que se foi. Céu é uma canção instrumental, e o Inferno e o Céu mostra a história de tentação, né? De um romance proibido, de alguém que tenta ela é totalmente religiosa, ele não é, e quem faz a tentação é ela. E essa é a letra de O Inferno e o Céu. E assim é este álbum Estranho. Receptividade de público. Bom, galera, no sul do país caiu com uma luva, solidificou bastante o Nenhum de Nós, trouxe Nenhum de Nós para o sul do país de novo, né? O que o Cardume pulverizou, o álbum Estranho trouxe para o público sulista. As canções com a gaita ponto agradaram demais e trouxeram o que era a identidade do Rio Grande do Sul e do sul do país. Abriu portas para o mercado latino-americano, até porque o Carlão e na verdade o Sadi e o Tedi eram fãs do rock argentino, do Soda Stereo, Charly Garcia, Fito Paz, e isso acabou impregnando a sonoridade das músicas do álbum Estranho. Em termos de vendas, o álbum originalmente lançado em vinil, em fita cassete, e foi o primeiro álbum do Nenhum de Nós lançado originalmente em CD também, vendeu na época 47 mil cópias, atingindo ao longo dos anos mais de 50 mil cópias.
Não vendeu tanto quanto o álbum Cardume, mas teve a mesma vendagem do primeiro álbum de 1987. Várias das músicas do álbum Estranho figuram nos shows até hoje, como Das Coisas Que Eu Entendo, a música Sobre o Tempo, a música Estranho, são músicas que figuram nos shows do Nenhum de Nós até os dias de hoje. Acabou tornando o Nenhum de Nós uma banda muito com uma identidade muito fixa, muito certa daquela sonoridade. De ouvir você já percebe que é um rock diferente, e é um rock que acabou aproximando o Nenhum de Nós do público vizinho, do Uruguai e da Argentina, fazendo com que o que já tinha acontecido no álbum Cardume, com algumas músicas cantadas em espanhol, acabou abrindo de vez as portas para o mercado argentino e uruguaio, o álbum Estranho, formando depois futuras parcerias, como por exemplo com um cantor, compositor e um dos maiores astros do rock argentino, Fito Páez, que viria a figurar uma música dele no álbum acústico de 94, a música Polaroid. Bom, galera, esse é o aniversariante do mês, o álbum Estranho, lançado em 1º de junho de 1990 pela RCA, o terceiro álbum de estúdio dos gaúchos do Nenhum de Nós. Tá certo, galera? Então esse aqui é o primeiro vídeo, o vídeo do aniversariante do mês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem aí conhece o álbum, conhece um pouco mais da sonoridade do Nenhum de Nós, ou quer trazer mais informações, coloquem aí nos comentários. Contribuam bastante com a reflexão deste aniversariante do mês de junho, lançado em 1º de junho de 90, o álbum Estranho do Nenhum de Nós. Galera, música sempre, o tempo todo e em qualquer lugar. Um abraço, pessoal do Alan Christian, do canal Alan Christian Vinil.